você se lembrar, Jesus, num certo momento, ele chamou a multidão que o seguia, e ele disse: vocês só me seguem, não porque vocês entenderam quem eu sou, os milagres que eu estou fazendo. Vocês estão me seguindo por causa do interesse de vocês de ter o alimento. Jesus poderia chamar a igreja de hoje e dizer: vocês estão me seguindo só para resolver seus problemas. E não que eu não tenha interesse em resolver, eu quero ajudar vocês, porque eu sou bom, eu sou o Senhor de vocês. Mas vocês ainda não entenderam o meu evangelho, e por isso não dão frutos. Então, repensar a missão é também tão importante o quanto a gente fala de cura, de bênçãos, de problemas que a gente tem, e precisamos buscar o recurso em Deus, sem dúvida. Mas também precisamos falar da missão. E o tema que eu vou dar nessa noite, eu comecei a meditar nessa palavra em fevereiro desse ano. E esse mês vocês estão enjoando um pouquinho de mim, né? Mas tem momentos que a gente precisa parar e sentar e retomar as nossas bases. Domingo passado eu falei que toda conversão gera missão. Toda conversão gera missão. E se toda conversão gera missão, o que aconteceu com os convertidos? Ou a gente vai dizer que eles não ainda se converteram, ou a gente vai dizer que eles perderam a missão de vista e precisamos ter uma operação resgate para encontrar novamente a nossa identidade, a nossa missão. Eu particularmente, tem umas crises assim, mas eu particularmente não creio muito nisso, né? Eu acredito que é um problema na conversão mesmo, que a gente acabou perdendo, está abandonando a fé, mas eu vou deixar essas crises teológicas para outro momento, para a EBM. Então, nosso tema para a gente meditar hoje é pensar no resgate da missão como cristão. Se você está dizendo: mas eu estou chegando aqui agora, eu quero conhecer o Evangelho, amém, é seu momento. O próximo mês a gente vai estar falando sobre família, tratando o plano de Deus para a nossa família, é uma outra realidade. Mas já é importante cada pessoa, do mais novo ao mais velho, repensar nas atividades que Deus tem, na obra que Deus tem para nós. Uma pessoa que conhece a Deus, como nós vimos semana passada com Isaías, uma pessoa que sabe quem Deus é uma pessoa que diz: eis-me aqui, Senhor. Então, se eu não estou dizendo eis-me aqui, significa que eu ainda não conhecia Deus. Me admira quando eu leio os evangelhos, eu leio a Bíblia, pessoas simples, que não tinham o mesmo conhecimento que aqueles outros fariseus e líderes religiosos tinham, mas eram pessoas que de fato tiveram uma experiência com Jesus. Não uma experiência de receber uma bênção, porque isso muitos tiveram, mas uma experiência de receber uma bênção e receber o Salvador, o dono da bênção. O que aconteceu com essas pessoas? Todas elas, você pode procurar, não teve uma. Todas elas começaram a testemunhar de Jesus. E fazia uma diferença enorme na época que eles viveram. Mas por que eles testemunharam de Jesus? Eu quero ler o texto de Atos, capítulo 8. Vamos ler do versículo 1 ao 4. As luzes de trás estão acesas? Ok. Atos. Vamos ler apenas o versículo do 1 ao 4 nesse momento. Acharam aí, sim ou não? Diz assim: e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Versículo 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Até aqui. Para a gente pensar na missão, a primeira coisa que a gente tem que resgatar é o que Jesus falou no final da sua missão na terra. Ele chamou os discípulos, diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, por isso vão, ide
Por onde? Por todo mundo, por toda parte. E façam discípulos de todas as nações, ensinando-os, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu tenho ensinado a vocês, e eu estarei com vocês até o fim. Resgatar a missão é resgatar o ID. Todo convertido recebe um carimbo, o ID de Jesus. O ID tem que estar em nós. E o que significa ID? A melhor tradução seria a gente ler indo. Jesus diria, enquanto vocês estão indo como? Enquanto você está lá no seu trabalho, enquanto você está estudando, enquanto você está planejando casamento, enquanto você está sonhando com aquela namorada, enquanto você está crescendo mais financeiramente, vocês irão fazendo a minha missão. Não é que eu tenho que parar de trabalhar, de não querer casar, de não querer crescer, ao contrário. Enquanto eu estou vivendo, enquanto eu estou levando a vida, eu vou executando a minha tarefa. Deus não chamou desocupados. Então, às vezes, a gente pensa que a gente precisa parar tudo, que fazer a missão é parar tudo, não. Enquanto você está indo naquela academia, você está indo naquela academia para pensar apenas em você, vai dizer que não tem ninguém do seu lado que conversa contigo. Naquele trabalho, vai dizer que não tem ninguém do seu lado que conversa contigo. Naquela escola, jovens adolescentes, que muitas vezes ficam sendo influenciados por esse mundanismo que a gente tem, mas você, olha que missionário onde você está, naquela escola. Resgatar o ID é pensar que enquanto eu estou indo, coloca no gerúndio, eu vou fazendo a missão, eu vou anunciando, eu vou falando de forma muito natural.